Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 191 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 535, 536 e 537 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, nos diz o artigo 535 que as confederações organizar-se-ão com um mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Portanto, as confederações serão organizadas com um mínimo de 3 federações e terão sede em Brasília, na capital da República. Observe-se, entretanto, que com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, que trouxe a lume o seu artigo 8º, inciso 1º, não é mais possível ao poder público a interferência na vida própria das entidades sindicais. E, entre elas, nós temos que considerar como tal as federações e as confederações que argamassam o sistema sindical brasileiro. Portanto, não é mais obrigatório, desde o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que as confederações organizar-se-ão com um mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Atualmente, as confederações poderão se organizar com qualquer número de federações, de acordo com o que consta em seus estatutos sociais, e não obrigatoriamente terão sede na capital da República. Todavia, é importante afiançar que a grande maioria das confederações foram organizadas muito antes do advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e, portanto, a grande maioria delas tem sede, sim, na capital da República Federativa do Brasil. Não sendo mais, a partir da Constituição de 1988, obrigatória essa situação de sede em Brasília, podendo as confederações terem sede onde mais se lhe aprouver,
mas é evidente que há enormes vantagens da situação das sedes das mesmas em Brasília, em face da concentração dos poderes constituídos da República Federativa do Brasil. Mas não há mais essa obrigação, nem das confederações serem organizadas com o mínimo de 3 federações, podendo ser qualquer número de federações, não mais o mínimo de 3, embora entendamos que uma confederação que se organiza sem o apoio das federações respectivas não terá a validade conceitual nem de atuação, por força da impropriedade que se causaria em face da ausência de representatividade da massa trabalhadora pertencente à atividade profissional representada. Mas o artigo 535 é um daqueles artigos que temos alertado no sentido de não poder mais ser exigido pelo poder público para a atuação das confederações, federações e entes sindicais dentro do hemisfério brasileiro. Continua o artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que as confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional dos Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Transportes Terrestres, Confederação Nacional das Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Por análise lógica, esse parágrafo 1º do artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho também perde a sua propriedade com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil e a implementação no cenário jusoperário brasileiro de seu artigo 8º, inciso 1º, que veda a interferência de qualquer monta do poder público sobre a vida sindical brasileira. Portanto, as confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores não mais obrigatoriamente terão as nomenclaturas aqui distribuídas pelo artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, podendo ter quaisquer outras nomenclaturas, desde que assim seja a manifestação volitiva dos sindicatos de empregadores que formarem as respectivas confederações. Além do mais, há diversas outras categorias econômicas que não estariam dispostas nestas nomenclaturas, porque são formadas após o advento da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, estariam alijadas destas situações
previstas neste artigo 535 consolidado, porque não existiam à época da implementação da consolidação das leis do trabalho. Portanto, outras categorias, outras formas de exercício profissional, outras formas de atividade econômica surgiram após o advento seletista e, portanto, não estariam apregoadas por estas confederações estatuídas pelo artigo 535 seletista. Dessa forma, a listagem que se apresenta através do artigo 535 consolidado não é fechada e não pode ser mais utilizada a ferro e fogo, porque não pode haver mais a interferência do poder público sobre a vida sindical e, portanto, as confederações serão nomeadas de acordo com o que prevê os seus respectivos estatutos, e não mais por imposição do artigo 535 consolidado. Diz ainda o artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 2º, que as confederações formadas por federações de sindicatos de empregados, veja bem que no parágrafo 1º nós tratamos das confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores. Agora, o parágrafo 2º deste artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz a hipótese das confederações formadas por federações de sindicatos de empregados. Teriam, por este parágrafo 2º, a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Pelos mesmos motivos que as confederações formadas por federações de empregadores, atinge-se também a situação das confederações formadas por federações de trabalhadores, que não podem mais ser aglomeradas única e exclusivamente na nomenclatura apresentada por esse parágrafo 2º do artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque reforçamos, com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não é mais possível a ingerência do poder público sobre a vida das entidades de classe e, portanto, a nomenclatura a que se destinará às confederações formadas pelas federações de trabalhadores é atividade única e exclusiva dos estatutos sociais destas entidades de classe. Lembrando sempre que quando a Constituição da República Federativa do Brasil nos fala em interferência na vida sindical,
quer dizer que essa interferência é impossibilitada em todos os níveis de gradação da estrutura sindical brasileira, ou seja, dos sindicatos, das federações e das confederações. Não pode mais haver nenhuma interferência do poder público sobre a vida própria destas entidades. Portanto, essa nomenclatura que nos traz o parágrafo 2º do artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, tal como aconteceu no nosso estudo do parágrafo 1º, que diz respeito às confederações formadas por federações de empregadores, não pode mais ser aplicada no ambiente jusoperário brasileiro. E cabe ainda uma explicação que nós estamos, como já alertamos nas nossas aulas anteriores, estudando estes fascículos seletistas a respeito das entidades de classe apenas e tão somente sobre o aspecto histórico e sobre a questão de comparação entre o que existia antes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o que existe atualmente após o advento desta. Portanto, é apenas e tão somente um estudo histórico das situações. E por isso que nós estamos mantendo esse estudo a fim de exortar a reflexão em torno desta evolução da atividade sindical brasileira. Diz ainda o artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 3º, que denomina-se Confederação Nacional das Profissões Liberais, a reunião das respectivas federações. No mesmo caso, em se tratando de profissões liberais, a reunião das respectivas federações que irá formar a confederação não mais terá necessariamente que denominar-se Confederação Nacional das Profissões Liberais, porque, como já vimos e reforçamos, o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil veda a interferência do poder público sobre quaisquer aspectos em relação à vida própria dos entes sindicais. Nesse sentido, a confederação que virá da reunião das respectivas federações das profissões liberais terá a nomeação que os seus estatutos e que os trabalhadores advindos destas profissões liberais desejarem colocar para a sua confederação. Diz o parágrafo 4º do artigo 535 da Consolidação das Leis do Trabalho que as associações de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões. Aqui cabe-nos lembrar um aspecto histórico de que, anteriormente à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, os trabalhadores nas áreas rurais não tinham as mesmas benesses legais que os trabalhadores urbanos.
nesse sentido, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7º, comparou os trabalhadores urbanos aos trabalhadores rurais e vice-versa. E, portanto, não caberia mais, como a época do implemento da consolidação das leis do trabalho era necessário, haver uma distinção para os trabalhadores da agricultura e pecuária, para justamente fazer com que as associações de grau superior pertinentes a esses laboristas fossem organizadas na conformidade do que dispuser a lei, que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões. Então, não há mais, desde 1988, com a implementação da Lex Fundamentalis, necessidade de haver uma disposição de lei para regular a sindicalização das atividades da agricultura e pecuária, porque estas atividades e profissões foram equiparadas às atividades e profissões da área urbana, não havendo mais nenhuma dissociação entre elas. O artigo 536 da Consolidação das Leis do Trabalho se queda revogado e, portanto, não será objeto de estudo nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, de acordo com o que foi estabelecido desde o princípio desse nosso curso para a atividade de discussão sobre os fascículos seletistas 1 a 1. Nesse sentido, o artigo 536 deixa de ser analisado por nós nesta nossa aula de número 191 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E passamos, portanto, ao estudo do artigo 537, que também foi objeto de nomenclatura para a aula de hoje. Diz o artigo 537 da Consolidação das Leis do Trabalho que o pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao ministro do Trabalho, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. Veja bem a quantidade de tentativa de impor rédeas ao sistema sindical, que a autorização para que aquela federação fosse reconhecida como tal tinha que partir do próprio ministro do Trabalho e ser acompanhada a solicitação do exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizasse a filiação. Então, nesse sentido, o ministro do Trabalho tinha conhecimento total sobre aquela sistemática sindical que querer-se-ia regulamentar e dirigir-se através do reconhecimento da sua federação. E esse sistema daria ao Ministério do Trabalho
o conhecimento a respeito de quem seriam cada sindicato ou federação que autorizasse a sua filiação àquela confederação de trabalhadores. Era a ingerência total do poder público sobre a vida sindical que, como já vimos em nossas aulas anteriores, no auge da implementação da consolidação das leis do trabalho, era o objetivo maior do governo federal ter o controle minucioso de cada entidade sindical, seja de que nível fosse, de grau primeiro, de grau médio ou de grau superior, para que pudesse haver a interferência direta na vida dessas entidades, o que deixou de ser possível com o implemento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nos diz ainda o artigo 537 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 1º, que a organização das federações e confederações obedecerá às exigências contidas nas alíneas B e C do artigo 515, que trata justamente dos requisitos para o reconhecimento dos sindicatos, que, como já vimos em nossas aulas anteriores, deixou de ter lugar seguro no ambiente jusoperário brasileiro por força justamente do artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, a organização das federações e confederações obedecerá atualmente apenas e tão somente ao que estatue a sua carta social, ou seja, o seu estatuto. Fora disso, não há mais a validez da implicação das normas contidas nas alíneas B e C do artigo 515 consolidado e, portanto, as organizações das federações e confederações obedecerá única e exclusivamente o que disciplina os seus estatutos, e não mais o texto impresso na consolidação das leis do trabalho. Cabe ainda um parênteses bastante interessante, é que a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, perdeu, com relação a todo o estatuto da consolidação das leis do trabalho a respeito da vida sindical, a oportunidade de excluir toda esta sistemática para que pudéssemos ter uma consolidação das leis do trabalho enxuta e atuante de forma mais ampla, sem o estabelecimento de qualquer dúvida a respeito da situação de aplicação da norma seletista no ambiente jusoperário brasileiro, e não haveria mais esta incerteza jurídica que sempre pauta nas nossas aulas com relação à aplicação segura dos ditames íncitos no texto seletista. Desta maneira, a reforma trabalhista perdeu novamente a oportunidade de promover uma renovação, uma
participação mais segura e enxuta com relação aos direitos e deveres dos trabalhadores, tanto no nível coletivo quanto no nível individual. E ainda com esta situação, nós temos cristalizada a nossa ideologia de que urge a implementação de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para justamente aparar estas arestas e termos uma legislação operária mais eficiente, segura e imune a interpretações diversas, como nós hoje temos no nosso ambiente jusoperário brasileiro. Continua o artigo 537 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar em seu parágrafo 2º que a Carta de Reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial. Então veja bem que o ministro do Trabalho detinha todo o poder sobre a totalidade das entidades de classe, ao ponto de a Carta de Reconhecimento das Federações ser expedida pelo próprio ministro do Trabalho, que especificaria a coordenação econômico-profissional, conferiria e mencionava a base territorial. Então, era poder do ministro do Trabalho expedir a Carta de Reconhecimento das Federações e conferir e mencionar a base territorial em que aquela federação estaria atuante. Veja como o ministro do Trabalho tinha poder sobre a atividade sindical brasileira, ao ponto de ele mesmo estabelecer as bases territoriais e oferecer a carta de reconhecimento de todos os níveis das entidades de classe, seja dos sindicatos, das federações e das confederações. E, portanto, ele detinha o poder de indeferir ou de deferir qualquer vida sindical, seja a que nível fosse. Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, essa possibilidade quedou suprimida e não pode mais hoje haver qualquer interferência do ministro do Trabalho ou de qualquer pessoa ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego para se reconhecer um sindicato, uma federação ou uma confederação, que basta apenas e tão somente ter seus estatutos arquivados no Ministério do Trabalho ainda hoje, o que é também um entrave à plena liberdade sindical que pretendeu o legislador constitucional de 1988, mas não pôde ser atingida por questões políticas da época, e ainda persiste a obrigação do arquivamento dos estatutos sociais, dos sindicatos, das federações e confederações,
no Ministério do Trabalho e Emprego. E mais ainda, subsiste a unicidade sindical que não permite a ampla liberdade sindical no Brasil. Determina ainda o artigo 537 da Consolidação das Leis do Trabalho, em seu parágrafo 3º, que o reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República. Portanto, além de todo o entrave que o Ministério do Trabalho e o próprio Ministro do Trabalho causavam com todas estas situações de ingerência do mesmo na vida sindical brasileira, o reconhecimento das confederações era ato privativo do Presidente da República, que externava-se nesse sentido através de um decreto. Então, passadas todas as atividades necessárias para que se tivesse a carta de reconhecimento dos sindicatos, das federações e das confederações, ainda ter-se-ia, apesar do aval do Ministro do Trabalho para a existência desta confederação, ter-se-ia que o reconhecimento das confederações passasse pelo crivo do Presidente da República, que o estabeleceria através de um decreto. Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 8º, inciso 1º, deixou de existir toda esta situação que nós estamos a analisar nesta nossa aula de número 191 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E, portanto, não mais há necessidade para o reconhecimento das confederações que este seja implementado por decreto do Presidente da República. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 191 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença de todos vocês nessas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas interessadas possível. Muito obrigado a todos.